Olá, 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 meu aluno, tudo bem com você? Olha, nós vamos começar a estudar, porque a gente vai ter aí 3 aulas sobre esse assunto, é um assunto extenso, que são os métodos de arquivamento, mas eu digo para você, senta aí na tua cadeira, pega teu cafezinho e presta atenção porque é um assunto importante que cai bastante em prova, há um perigo de ter questão na tua prova. Convenci você? Então vamos lá, nós vamos falar, a gente falou sobre arquivamento na aula passada e agora a gente vai falar sobre métodos de arquivamento. Então, a gente já sabe que o arquivamento é esse conjunto de operações destinada ao acondicionamento e armazenamento dos documentos. E a gente já viu na aula passada que o acondicionamento é quando a gente protege, aquela colhidinha no documento, protege ele, por exemplo, no envelope. É aquela proteção no documento que é uma proteção única, só para aquele documento, entende? Eu não coloco vários documentos ali, aquele documento recebe essa proteção. Então, um grande exemplo é o envelope, eu vou acondicionar em um envelope. E o armazenamento, ou numa pasta, né? E o armazenamento é a guarda, né? Numa estante, num arquivo, num móvel. Então, a gente tem essa diferença entre acondicionamento e armazenamento que a gente viu na aula passada, que a gente falou aqui de arquivamento, né? Do lado da inspeção, da ordenação. Lembra disso? Inspeção, vamos lá. Inspeção, ordenação, arquivamento e empréstimo. Você lembra. Então, o arquivamento, ele é uma sequência de operações que determina a disposição dos documentos de um arquivo ou coleção, uns em relação aos outros, e a identificação de cada unidade. Então, como que esses documentos serão armazenados? Dispostos, né? Acondicionados e armazenados. E o método de arquivamento ele será escolhido com base na natureza dos documentos e estrutura da organização. Por que na natureza do documento? Quando a gente fala de natureza do documento, a gente lembra dos arquivos especiais e especializados. E quando a gente fala de arquivo especial e especializado, a gente lembra que especial tem a ver com a guarda, né, o suporte. Então, se for um arquivo microfilmado, se for uma microfilmagem, se for um CD, são guardas diferentes, especiais, e que geralmente determinado método de arquivamento vai ser mais interessante, né, do que um outro. Então, essa escolha do método de arquivamento pode estar incluído aí se esse documento for um documento de guarda especial. Se for especializado também, porque o especializado, ele diz respeito ao assunto. E quando a gente fala de assunto, a gente tem os métodos ideográficos, que ideográfico significa assunto. E também na estrutura da organização. Uma organização vai escolher os métodos que são mais, trazem mais facilidade de arquivar e acessar os documentos. Então, vai se olhar como que é essa estrutura da organização, se ela tem um grande volume de documentos, tudo isso vai ser levado em conta nessa escolha. Então, essa frasezinha aqui, por exemplo, que está no livro da Marilena Leite Paz, a CESP já cobrou, né? Tal qual está aqui, já caiu em prova. Você já resolveu essa questão por aí? Já resolveu? E quando a gente fala de arquivamento, a gente tem que falar em 3 grandes sistemas de arquivamento. Então, quais são esses sistemas? A gente tem o sistema direto, indireto e semi-indireto. Isso aqui também cai bastantão em prova, gente. O sistema direto é quando a busca é feita, olha só, sistema direto é quando a busca é feita direto do documento. Muito fácil, né? E um exemplo disso são métodos que são bastante cobrados em prova, como o alfabético, como o geográfico. Ou seja, eu quero o documento da Kátia Quadros. Eu vou lá direto no arquivo e pego o documento da Kátia Quadros. Quer ver a diferença com o indireto? O indireto, in de indireto, in de índice. No método indireto, a busca não é feita diretamente no documento. Primeiro, o arquivista, ele vai localizar esse documento num índice ou num código, in de indireto e in de índice. E depois que ele localiza nesse índice, aí que ele vai encontrar a localização do documento e acessar esse documento. Você já
Se deparou com algum lugar que você foi que acontece assim? Eu já. Quando eu fui num cartório, pedi a segunda via da certidão de nascimento, primeiro eles procuraram no livro índice a localização e depois procuraram esse documento no local que estava armazenado. Então, esse método indireto, né, ele necessita de um índice ou código. E vou te dizer mais uma coisinha aqui bem importante. Esse é o método dos... esse sistema indireto é utilizado dos métodos numéricos. Todos os métodos numéricos são indiretos, menos o alfanumérico, que eu já vou te falar alguma coisinha dele aqui. O semi-indireto, quando a localização de uma informação arquivada é orientada pela consulta a uma tabela. Então, esse é o semi-indireto e um exemplo dele é o alfanumérico. A gente vai estudar esse método daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai estudar o alfanumérico, ok? Então, são esses os três grandes sistemas que a gente tem para os métodos de arquivamento: direto, indireto, semi-indireto. E aí a gente tem duas classes dos métodos de arquivamento, que são os métodos básicos e os padronizados, mas que eu vou colocar aqui pra gente aquela construção do conhecimento, pra gente vendo o que existe aqui. Então eu tenho três sistemas, direto, indireto, semi-indireto, e duas classes. Quais são essas classes? Os métodos básicos e os métodos padronizados. Então vamos falar primeiro aqui quais são os métodos básicos. Então eu tenho o método alfabético, eu tenho o método geográfico, eu tenho o método numérico, e o numérico, gente, ele se divide em numérico simples, numérico cronológico e o numérico dígito terminal. Dígito terminal. E aí a gente tem os ideográficos, método ideográfico, que é baseado no assunto do documento. Então, veja, o alfabético, mais para nomes, né, na ordem alfabética. Geográfico, localização, país, estado, cidade. Numérico, número, que pode ser um número simples, pode ser cronológico, e existe o dígito terminal, que depois a gente vai ver o que é isso. E o ideográfico vai se basear no assunto do documento. E aí a gente também tem o ideográfico alfabético, ou seja, por assunto alfabético, e o ideográfico numérico. E a coisa cresce aqui, tá? O alfabético, ele se divide em dicionário e enciclopédico. E o numérico, ele se divide em decimal, duplex e unitermo. Todos esses são métodos alfabéticos. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 métodos básicos. Então eu tenho o alfabético, geográfico, o numérico simples, cronológico e dígito terminal, e ideográfico, que significa por assunto, ideográfico alfabético dicionário, alfabético enciclopédico, ideográfico numérico decimal, numérico duplex e numérico unitermo. Eu nunca esqueço de uma aula presencial, que eu fiz isso no quadro, né? Escrevi todos os métodos lá. E aí chegou um aluno para mim e falou assim: professora, me explica esse ideográfico decimal, duplex, era o duplex. Aí eu falei assim: calma, nós vamos ver todos esses métodos. Sim, por isso que são 3 aulas que a gente vai falar de método de arquivamento. A gente tem que estudar todos esses métodos. E além dos básicos, né, aqui eu coloquei, vou até colocar aqui na mesma telinha, além dos métodos básicos, a gente tem os métodos
padronizados. Quais são os métodos padronizados? Então, padronizado, a gente tem o Sondex, a gente tem o Variadex, a gente tem o mnemônico, existe também o Rônio. O Rônio a gente nem vai falar dele, porque a gente nem tem muita informação de tão antigo que ele é. Tá? Mas ele já caiu em desuso, mas legal você saber que esse também é um método padronizado. E existe um método que não é básico e nem padronizado. Então, se o examinador chega para você e pergunta assim, qual é o método que não é básico nem padronizado? O alfanumérico. O alfanumérico é o método que não é básico nem padronizado. Então, aqui estão os métodos de arquivamento que a gente tem que estudar. A gente só não vai estudar o Rônio. Todos eles a gente vai estudar, vai começar já, né, pelo método alfabético nessa aula. E por que eu passo para você esse esquema aqui, né? Esse esquema aqui que você tem aí no teu material e tal. Porque o examinador, ele já pode chegar para você e perguntar assim, alfabético e variadex são exemplos de métodos básicos. Você tem que saber o que é básico e o que é padronizado. Você tem que saber essa classificação, são duas classes. Você tem que saber qual método é de qual classe e que o alfanumérico ele não tem classe. Ele não é básico e nem padronizado. Então, vamos começar falando aqui dos métodos básicos. Nós vamos começar pelo primeiro, que é o método alfabético, e ele é o método mais simples. Então, é quando a gente vai arquivar pelo nome da pessoa, o nome de um documento, enfim. Então, o elemento principal a ser considerado é o nome das pessoas físicas ou jurídicas. Neste método, as fichas ou pastas, né, os documentos, as correspondências são colocadas rigorosamente na ordem alfabética, respeitando, presta atenção, o que a gente chama de regras de alfabetação. O que são regras de alfabetação? São regrinhas para que eu arquive esses documentos pelo método alfabético. Quantas regras a gente tem? Eu nem sei, são muitas. Eu sei que teve uma época que eu passava 18 regras durante as aulas, mas as bancas sempre cobram 13. Então a gente vai estudar essas 13 regras. Sim, vamos começar já. 13 regras de alfabetação. São bem simples, bem fácil, curiosas, alguma até divertida, mas vai gostar. Vamos lá. Então, ele é um método alfabético é um método direto. Bom, então vamos lá. As regras de alfabetação, a gente vai ver as principais 13 regras. A primeira, nos nomes de pessoas físicas, considera o último sobrenome e depois o prenome. Então, aqui são exemplos de nomes lá do livro da Marilena Leite Paz. Ela colocou aqui, por exemplo, João Barbosa. Como é que fica? Barbosa, vírgula, João. Eu vou arquivar pelo sobrenome, vírgula, prenome, ok? Outro exemplo aqui, Pedro Álvares Cabral. Como é que fica? Cabral, vírgula, Pedro Álvares. Paulo Santos, Santos, vírgula, Paulo. Maria Luísa Vasconcelos, Vasconcelos, vírgula, Maria Luísa. Então, perceba, né, que eu tenho aqui essa ordenação, olha, pela ordem, estritamente ordem alfabética. Aqui, a gente tem uma observação. Quando houver sobrenomes iguais, prevalece a ordem alfabética do prenome. Então, aqui a gente tem a família Teixeira. Quando foi arquivar, ficou o sobrenome tudo igual. Como é que vai ordenar? Aí sim eu vou ordenar pelo prenome. Nesse caso, sim. Porque o sobrenome são os mesmos, são iguais. Regra de número 2. Sobrenomes compostos de um substantivo e um adjetivo ou ligados por hífen não se separam. Então, o que eu tenho aqui? Exemplo. Camilo Castelo Branco. Olha, eu tenho
substantivo, adjetivo. Vai ficar Castelo Branco, vírgula, Camilo. Eu não vou, presta atenção, não vou arquivar Branco, vírgula, Camilo Castelo. Não, eu vou arquivar Castelo Branco, vírgula, Camilo. Por quê? Porque a regra número 2 diz que substantivo e adjetivo ligados lá no sobrenome, ou se eu tiver hífen, não separa. Paulo Monteverde, Monteverde, vírgula, Paulo. Heitor Villa-Lobos, que tem o hífen, né, vírgula, Heitor, essa é a regra de número 2. Regra 3. Os sobrenomes formados com as palavras Santa, Santo ou São, segue o mesmo caminho da regrinha 2. Então, o que a gente tem aqui? Não vai separar. Olha, Valdemar Santa Rita. Não vai ficar Rita, vírgula, Valdemar Santa. Não. Vai ficar Santa Rita, vírgula, Valdemar. Luciano Santo Cristo, vírgula, Luciano. Carlos São Paulo, vírgula, Carlos. Fácil, né? Você tem que ter contato com essas regrinhas, porque elas são fáceis. Mas precisa ter o contato. As iniciais abreviativas de prenomes têm precedência na classificação de sobrenomes iguais. Então, se eu tiver a abreviação, eu tenho os sobrenomes, ó, tudo Vieira, tudo igual. Como é que eu vou, esse J ponto, coloco antes, coloco depois, onde é que eu vou ordenar essa abreviação? Ela vai por primeiro. Perceba que ela vai por primeiro. Então, Vieira, vírgula, J ponto, Vieira, vírgula, Jonas, Vieira, vírgula, José. Eu faço essa ordenação pelo nome, pelo prenome, já que os sobrenomes são iguais. E se eu tenho abreviação, ela precede ali na ordenação, na classificação. Regra de número 5. Os artigos e preposições, o, de apóstrofo, enfim, não são considerados. Tá? E aqui tem ver a regra 9. Quando chegar na regra 9, eu te lembro de novo da regra 5, tá? Então, o que a gente tem aqui? Pedro de Almeida, a gente está falando desse de, né? Artigos e preposições, esse de. Como é que vai ficar? Vai ficar Almeida, vírgula, Pedro de. Ricardo D'Andrade, ó, um D com apóstrofo, né? Teve um dia que um aluno falou, é uma vírgula flutuante, voadora. Gente, é um apóstrofo. Não é apóstolo também, não. Então, D'Andrade, como é que ele vai ficar? Andrade, vírgula, Ricardo, D apóstrofo, viu? Ele não fica com o sobrenome. Mesmo que ele tá ali grudadinho, parece que ele tá grudadinho, ele não fica com o sobrenome. Ele fica ali com o prenome. Lúcia da Câmara, vírgula, Lúcia da, Arnaldo do Couto, vírgula, Arnaldo do. Muito tranquila essa regrinha também. Regra de número 6, sobrenomes que exprimem grau de parentesco, como filho, júnior, neto, sobrinho. Gente, essa regra aqui, ela despenca, ela cai bastante. O que a gente faz com o grau de parentesco? Ele é integrante do último sobrenome. Então, Antônio Almeida Filho, ó, vai ficar Almeida Filho, vírgula, Antônio. Paulo Ribeiro Júnior, vírgula, Paulo. Não vai ficar Júnior, vírgula, Paulo Ribeiro. Não, ele é parte integrante do sobrenome, ok? Joaquim Vasconcelos Sobrinho, vai ficar Vasconcelos Sobrinho, vírgula, Joaquim. Henrique Viana Neto, vírgula, Henrique. Tranquilo também. Tem uma observação que se eu tiver a família, que a única distinção é uma criatividade para dar nome para a pessoa, a avó fala assim, Jorge Abreu vai almoçar, vai todo mundo, vai o sobrinho, neto, filho, vai a família inteira almoçar. É para né, chamar um, vai todo mundo, economizar aqui. Como que a gente faz? Na ordenação. Aí você vai arquivar da mesma forma, né? Abreu filho, Abreu neto, Abreu sobrinho, ó, Jorge D, né? A única distinção aqui é pelo grau de parentesco. É aqui que você vai usar para ordenar. Então, o grau de parentesco só será considerado na alfabetação quando servirem de elemento de distinção, né? Que não acontece aqui. Aqui a gente não tem como elemento de distinção, né? A gente consegue fazer essa ordenação pelo sobrenome. Ok?
Regra 7. Os títulos não são considerados na alfabetação, são colocados após o nome completo entre parênteses. Título, isso dá as pessoas se perdem quando isso cai em prova, isso não vai acontecer com você, que você vai aprender agora como é que faz. Eu recebi esses dias, que agora bastante arquivologia caindo em muitas provas e tal, eu recebi uma questão de um aluno e era essa regrinha aqui, número 7, gente. Vamos lá, vamos ver. Então, ó, ministro Milton Campos, como é que eu vou arquivar? Da mesma forma que eu uso todas as outras regras, né, a regra número 1, se tiver sobrenome composto, se tiver grau de parentesco, eu vou usar essas regras. Mas veja que eu tenho aqui ministro. Ministro é um título. O que eu faço com esse título? Eu vou colocar ao final entre parênteses. Então, ministro Milton Campos, fica Campos, vírgula, Milton, ministro dentro de parênteses ao final. Professor André Ferreira, Ferreira, vírgula, André, professor dentro de parênteses. General Paulo Pereira, Pereira, vírgula, Paulo, general dentro de parênteses ao final. Doutor Pedro Teixeira, né, sobrenome Teixeira, vírgula, prenome Pedro, doutor dentro de parênteses ao final. Fácil, né? Regrinha 8, nomes estrangeiros são considerados pelo último sobrenome, assim como a regra número 1 dos nomes brasileiros. Só que a gente tem uma regrinha especial para os espanhóis e os orientais, né? A gente vai ver essas regras, então, de espanhóis e orientais lá nas regrinhas 10 e 11. Fora espanhol e oriental, vai ser a ordenação, aqui o arquivamento, vai ser pelo sobrenome, igual na regrinha número 1. Então, aqui, Georges Albert, Albert, vírgula, George, sobrenome, vírgula, prenome. Winston Churchill, Churchill, vírgula, Winston. Paul Miller, Miller, vírgula, Paul. E George Schmidt, Schmidt, vírgula, George. Fácil, né? Tranquilo. Regra 9. A regra 9, lembra da regra número 5? Das partículas, preposições, artigo? E que falava assim, dá uma olhadinha lá na regra 9. Acontece que na regra 9, né, na regra 8, a gente começou a falar de nomes estrangeiros. Regra 8, 9, 10 e 11, a gente vai falar de nomes estrangeiros. Na regra 9, a gente está falando dessa mesma partícula, preposição, artigo. E que no caso de nome estrangeiro pode ser considerado ou não. Por quê? Porque no nome estrangeiro, essa partícula, ela pode vir com letra maiúscula ou minúscula. Se tiver na letra minúscula, faz parte do prenome, ó, Júlio de Capri. Vai ficar Capri, vírgula, Júlio de. Mas se for maiúscula, essa partícula, começar com letra maiúscula, ela faz parte do sobrenome. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Aí vai ficar de Penedo, vírgula, Esteban. E não Esteban de. E não Penedo, vírgula, Esteban de. Ok? Charles do Ponte, ó, maiúsculo. Maiúsculo fica com o sobrenome. Então, não esquece disso. John McAdam. Né? Mac está em maiúsculo. Então, o que acontece? Vai ficar com o sobrenome, né? McAdam, vírgula, John. Gordon O'Brien. Aqui eu tenho novamente a vírgulazinha, né? O apóstrofo. Só que aqui ele está em maiúsculo. Se ele está em maiúsculo, ele fica com o sobrenome. Se tivesse em maiúsculo, ficaria com o prenome. Muito tranquilo. Regra 10. A regra dos espanhóis. Os espanhóis são registrados pelo penúltimo sobrenome, porque corresponde ao sobrenome de família do pai. Telinha em branco aqui pra gente. Se eu colocar aqui, Ana Silva Costa. Vamos supor que essa pessoa, Ana Silva Costa, nasceu no Brasil. Este é o sobrenome da mãe. E este é o sobrenome do pai. Tradicionalmente é assim, né? Sobrenome da mãe e sobrenome do pai. Como é que fica arquivado o nome dela? Vai ficar Costa, vírgula, Ana Silva.
que a gente aprendeu pela regra número 1. Agora, se ela tivesse nascido na Espanha, olha só como é que ia ser o nome dela. Ana Costa Silva. Por quê? Porque na Espanha primeiro tem o sobrenome do pai e depois o sobrenome da mãe. Aí quando vai arquivar, vai ficar como Costa Silva, vírgula Ana, porque tem que arquivar pelo sobrenome do pai. Entendido? Então, se liga em nome de espanhol, ele cai bastante em prova, né? Então, aqui, vamos lá. José de Oviedo e Banhos. Aqui tá tudo em ordem alfabética. Então, aqui já não está na mesma ordenzinha do exemplo aqui. Por quê? Porque todos eles estão em ordem alfabética. Isso aqui é fonte lá do livro da Marilena Leite Paz, ok? Então, José de Oviedo e Banhos, como é que vai ficar? Ó, Oviedo e Banhos, vírgula José de, que está aqui, ok? Francisco de Pina de Melo, então vai ficar Pina de Melo, vírgula Francisco de, que está aqui, só faltou o D aqui, coloca aí para mim o D. Angel del Arco e Molineiro, então vai ficar Arco e Molineiro, vírgula Angel de. Por quê? Porque Arco é o sobrenome do pai, né? Pina é o sobrenome do pai, percebe? Oviedo é o sobrenome do pai, se arquiva pelo sobrenome do pai. Antônio de los Rios, então vai ficar Rios, vírgula Antônio de los. Ele só tem um sobrenome aqui, então fica desse jeitinho aqui. Regra 11 é a regra mais fácil, mas se você não estudou, se você não ficou sabendo disso, vai ficar difícil na prova. Mas se você estudar, depois dessa, não precisa você ficar nem revisando muito. A arquivologia é tranquilo, né? Fala sério. Nomes orientais. Os nomes orientais, né? Chinês, japonês, árabe, eles não têm virgulazinha, gente. É o mais fácil, não falei que é o mais fácil? Ele vai arquivar conforme se lê. Por quê? Porque são nomes que para nós aqui ocidentais são muito diferentes. Para a gente colocar uma vírgula, saber o que é prenome, o que é nome, complica um pouco a nossa vida, né? Então, teve-se essa brilhante ideia de se registrar como se apresentam. Albenur fica Albenur, Liu Tang fica Liu Tang. Pronto. Regra 12. Quando eu tenho nome de firma, de empresa, de instituição, o que acontece aqui? Eu vou colocar na ordem alfabética, mas se eu tiver artigo, como por exemplo, a colegial, aqui olha o artigo, esse artigo vai ao final em ordem alfabética. Então, eu vou colocar tudo isso aqui em ordem alfabética, mas o que tem artigo, ele fica ao final, tá? do nome da empresa, aqui da firma, dentro de parênteses, como está aqui. Olha aqui, a colegial, ordem alfabética, ok? Senão ia ficar muita empresa no A, né? Porque tudo é A colegial, A isso, A aquilo, para evitar esse tipo de coisa. E a última regrinha, sim, a gente chegou na última regrinha, viu só? Última regrinha, passou rápido. Então agora, aqui nos títulos, deixa eu colocar ela aqui pra gente, aí, nos títulos de congresso, conferência, reuniões, assembleias, etc., pode ter um número que pode ser arábico, romano, escrito por extenso. Esses números também vão ao final, olha aqui, dentro de parênteses. Então, exemplo, segunda conferência de pintura moderna, como é que vai ficar? Conferência de pintura moderna, dentro dos parênteses, segunda. Quinto congresso de geografia, dentro de parênteses, quinto. Terceiro congresso de geologia, aqui, congresso de geologia, e o terceiro dentro de parênteses. Ou seja, muito simples, né? Então, perceba que são 13 regras muito simples, mas que se você não estudar, é fácil de você aprender, é fácil de você lembrar. Treina com questão, tem muita questão aí de método de arquivamento das regras de alfabetação, muita mesmo. Dá para treinar bastante e gabaritar a tua questão na prova, né? Porque não é difícil como informática, raciocínio lógico, português, não é.
Percebe? É fácil, leva todas essas questões aí para casa, gabarito, pelo amor de Deus. Então a gente terminou aqui essa aula, que a gente começou a falar dos métodos de arquivamento. A aula que vem a gente continua falando dos métodos básicos a partir do método geográfico. Um grande beijo para você e até a aula que vem.